A história começa com um grave acidente. Logo nas primeiras cenas, somos apresentados aos três personagens principais: Amy, Liam e Angela. Liam é o marido de Amy. Desde o início, fica claro que Amy é uma esposa desprezada. Seu próprio marido demonstra frieza e indiferença, enquanto dedica toda a sua atenção a Angela, a verdadeira vilã da história. Após o acidente, Liam corre desesperadamente para socorrer Angela. No hospital, a situação piora. A família de Amy a acusa injustamente de ter provocado o acidente e machucado Angela. No entanto, a verdade é que Angela não sofreu ferimentos graves e foi ela quem causou tudo. Mesmo assim, manipula todos ao seu redor e joga a culpa completamente sobre Amy. Angela é filha adotiva, mas sempre foi tratada como a favorita da família. Todos a amam e a protegem, enquanto Amy, a filha biológica, vive rejeitada e humilhada dentro da própria casa. No hospital, a crueldade atinge o limite. Mesmo grávida, Amy é agredida pelo próprio pai. Liam, em vez de defendê-la, demonstra desprezo e desconfiança, ignorando completamente o fato de que ela carrega um filho seu. A pressão, as agressões e o sofrimento são tão intensos que Amy acaba perdendo o bebê. E é nesse momento que a verdadeira dor da protagonista começa. O acidente não foi apenas uma fatalidade. Ele foi provocado. Tudo começou quando Liam obrigou Amy a levar Angela ao shopping. Mesmo desconfortável, Amy aceitou, tentando manter a paz. Mas dentro do carro, a verdadeira face de Angela começou a aparecer. Consumida pela inveja que sentia de Amy, Angela tomou uma decisão cruel: provocar um acidente para eliminar a própria irmã. Seu objetivo era claro: tirar Amy do caminho de uma vez por todas. O que Amy não sabia era que a traição já havia começado muito antes daquele dia. Liam havia se envolvido com Angela. Ele traiu sua própria esposa, mantendo um relacionamento secreto com a mulher que mais a odiava. E, aos poucos, começou a mudar. No início do casamento, Liam era um marido atencioso e amoroso. Mas, sob a influência manipuladora de Angela, ele passou a enxergar Amy como uma vilã. Angela criava mentiras, distorcia situações e fazia Amy parecer uma pessoa cruel e egoísta. Liam acreditava em tudo. Ele passou a tratá-la com frieza, desprezo e indiferença. Sempre dava prioridade a Angela em decisões, em atenção, em proteção. Amy, que antes era sua esposa amada, tornou-se invisível dentro do próprio casamento. E assim, manipulando sentimentos e destruindo reputações, Angela conseguiu transformar Liam em um péssimo marido. E Amy na maior vítima dessa trama cruel. Toda a humilhação que Amy sofreu começou a se transformar em algo diferente. Não era mais apenas dor, era decepção profunda. Ferida e emocionalmente destruída, ela decidiu acompanhar Liam a um grande leilão beneficente. Talvez, no fundo, ainda esperasse algum gesto que mostrasse que ele se importava. Mas o que viu partiu seu coração de vez. Diante de todos, Liam ofereceu 80 milhões por um colar exclusivo. Não para sua esposa, mas para Angela. O salão inteiro ficou em silêncio quando o lance foi anunciado. Enquanto isso, Amy permanecia imóvel, sentindo que aquele era o golpe final em seu casamento. Naquele instante, algo dentro dela mudou. Sem fazer escândalo, sem gritar, sem implorar, ela decidiu agir. Dias depois, com a calma de quem já não tinha mais nada a perder, Amy levou alguns documentos para Liam assinar. Ele, distraído e confiante, nem sequer leu o que estava assinando. Acreditava que eram apenas papéis empresariais, ou contratos comuns. Mas não eram. Eram os papéis do divórcio. Quando percebeu o que havia feito, já era tarde demais.
Em silêncio, Amy estava finalmente se libertando do homem que escolheu destruí-la. Depois de assinar o divórcio, Amy tomou a decisão mais inesperada de todas. Ela pegou o telefone e ligou para um homem que sempre esteve nas sombras. O homem mais poderoso e temido do submundo. O rei da máfia. Ele sempre foi apaixonado por ela. Sempre a protegeu em silêncio. Sempre esperou. Com a voz firme, mas o coração machucado, Amy perguntou: o seu pedido de casamento ainda está de pé? Do outro lado da linha, ele respondeu sem hesitar: sempre esteve. Decidida a recomeçar, Amy se preparava para ir embora e viver ao lado dele. Mas Angela não suportava a ideia de perder o controle. Consumida pela inveja e pelo ódio, Angela contratou homens para sequestrar Amy. Em um galpão abandonado, Angela revelou sua verdadeira face. Ela mesma cortou o rosto de Amy, marcando-a com crueldade. Tentou matá-la com as próprias mãos. Mas, nesse momento, Liam apareceu. Rapidamente, Angela fingiu estar sendo sequestrada também. Chorou, gritou, se fez de vítima. E Liam acreditou. Mais uma vez, ele escolheu confiar nela. Os sequestradores fizeram um ultimato cruel. Escolha uma para viver. A outra será jogada do penhasco. Amy, machucada e sangrando, olhava para Liam esperando. Talvez pela primeira vez, ser escolhida. Mas ele disse o nome de Angela, sem hesitar. E então, diante dos olhos dele, os homens jogaram Amy do penhasco. O que ninguém sabia é que ela não morreu. O rei da máfia, que já desconfiava do perigo, havia seguido o rastro. Ele encontrou Amy gravemente ferida entre as pedras e a levou para sua mansão. Ela sobreviveu, mas ao abrir os olhos, não lembrava de nada. Nenhuma memória, nenhuma dor, nenhum Liam. Enquanto isso, Liam começou a ser consumido pelo arrependimento. A culpa passou a sufocá-lo. Pela primeira vez, começou a questionar tudo. E se ele tivesse escolhido errado? E se Amy fosse inocente o tempo todo? Mas talvez já fosse tarde demais. Se você quiser saber o final dessa história, deixei mais informações nos comentários. Obrigada por assistir. Beijos e até o próximo vídeo.